Gênesis capítulo 15. Você encontrou? Do verso 1 até o verso 11. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. O Senhor vai falar com Abrão em visão e ele vai dizer: não temas, Abrão, porque eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Olha que coisa linda. Deus diz para ele, para o Abrão: eu vou proteger você, eu vou ser um escudo na tua frente. E eu também vou ser o teu galardão, eu vou ser o que você tem de melhor. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado sementes, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ele está dizendo, e ele está fazendo uma petição a Deus: eu não tenho filhos, e o meu escravo, o meu servo, o Damasceno Eliezer, é o que deve herdar tudo, porque ele é um servo fiel, ele é um servo bom, e como eu não tenho filhos, é a ele que eu vou entregar. Mas eis que veio a palavra do Senhor no verso 4, a ele, e a palavra veio dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que a ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha para os céus, conta as estrelas, se é que as pode contar. E disse-lhes: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor. Repita isso: e creu Abrão no Senhor. E a Bíblia diz que isso foi imputado nele por justiça. Ele ficou sendo conhecido como o pai da fé. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei da terra de Ur dos Caldeus, para te dar a ti uma terra para que você possa herdar. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que eu hei de herdá-la? Disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola, um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-lhe pelo meio, e pôs cada parte deles em frente uma da outra, mas as aves não as partiu. E o verso 11 diz: e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Percebe, querido, que havia um sacrifício, os animais estavam cortados em banda, de um lado e de outro. O sacrifício estava sendo oferecido a Deus, e daqui a pouco você vai perceber que isso é um pacto. Era o costume daquele momento, daquela época. Mas aves vinham e tentavam descer, e Abrão as enxotava. É sobre essa palavra bendita que eu quero orar com você nesse momento, em nome de Jesus. Querido Deus e amado Senhor, muito obrigado por esse momento tão lindo, tão maravilhoso. O momento que nós temos de louvar e de engrandecer o Senhor, juntamente com os nossos irmãos. Obrigado porque nós podemos fazer isso através dos louvores, daquilo que está cheio o nosso coração, com as nossas mãos levantadas. Nós já podemos fazer isso através de dízimos e ofertas, porque também, Pai, é uma forma de demonstrar o nosso reconhecimento da Tua provisão. Ah, Pai, que agora fale conosco através dessa palavra, porque nós já estamos cheios de gratidão em sentar à Tua mesa. Isso é uma dádiva, isso é um presente. Assim como o Senhor falou com Abrão naquele dia, fale com os Teus servos. Fale com os visitantes, traga uma porção dobrada sobre eles, que eles saiam daqui realmente dizendo: Deus falou comigo. Essa é a minha oração, Pai, e eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve.
Em nome de Jesus, todo que crê, diga amém. Amém. E graças a Deus. Queridos, o texto ele é muito conhecido. Eu penso que você já leu, que você já releu. E é um texto, querido, que se você passar rapidamente por ele, você vai ler esse texto e pensar que ele se trata apenas de coisas naturais, passando desapercebido a profecia ou a palavra escondida por detrás dessa revelação. Por que coisas naturais? Porque é natural talvez você dizer que as aves estão descendo a partir de um sacrifício de animais que são cortados ao meio, em bandas, e o cheiro do sangue, e aquele momento de sacrifício trazendo aquelas aves, isso é coisa natural. E você pode ler o texto e enxergar dessa maneira, de uma maneira natural. Mas deixa eu te dizer algo, querido. A palavra de Deus diz que tudo que foi escrito na sua santa palavra, tudo tem um fundamento. Tudo tem um porquê de Deus para nós. E um para quê? A Bíblia diz em Hebreus que tudo foi escrito para nossa edificação. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, querido, nós precisamos sim buscar o discernimento no Espírito para dizer: Pai, fala comigo nas entrelinhas, porque por mais natural que pareça o texto, há algo de Deus para mim e para você essa noite. Você crê nisso, querido? Diga: dentro desta palavra há uma verdade de Deus para a minha vida. Diga para o teu irmão: há uma verdade de Deus para a tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. E o texto, querido, em que lemos, ele é um texto muito significativo. Porque o texto, querido, resumidamente, vai falar de um pacto, de um acordo, de uma aliança que o Deus, que o salmista diz, criou os céus, criou a terra, criou tudo. Esse Deus está nesse exato momento propondo uma aliança com um homem. Que coisa tremenda, que coisa poderosa. É possível, pastor, esse Deus criador, poderoso, ter uma aliança comigo? É o que ele mais deseja. E é o que ele está falando, ele propondo para Abraão nesse momento. Eu quero um relacionamento com você. Um relacionamento de intimidade. Eu quero fazer parte da tua vida. Eu quero conhecer os teus sonhos, Abraão. Eu não tirei você lá do Ur dos Caldeus para te levar em qualquer lugar, não. Eu vou levar você para uma terra que eu quero te mostrar. Eu quero compartilhar com você. Eu quero revelar para você. O Abraão chega a perguntar: mas o que é que de fato o Senhor quer comigo? O que o Senhor tem a me oferecer diante dessa palavra? Eu vou te oferecer duas coisas: presença e poder. Poder e presença, te basta? Eu quero ser teu amigo. Eu quero participar de tudo. Eu quero... a minha presença você vai ter. E se não bastasse a presença, é claro que você vai ter o meu poder, porque se eu me revelar, querido, tudo há de perceber o poder que há em mim. Não há presença sem poder. Diga: não há presença sem poder. Querido, se Ele realmente existe na tua vida, certamente você vai viver coisas inexplicáveis nessa terra. O Deus poderoso é contigo, querido. Esse Deus de mistério, de milagres, é com você. E é por você. Diga para o teu irmão: esse Deus poderoso é com você e por você. Aleluia. O que o Senhor está oferecendo? Presença e poder. Resumidamente, o que Ele está fazendo aqui é um pacto com Abraão e dizendo: olha, se você desejar, eu vou te mostrar a terra,
eu vou te dar o filho, eu serei com os seus sonhos. Aliás, sai aqui fora, dá uma olhadinha no céu, tenta contar essas estrelas. Eu penso que ele tenta contar, mas é muita estrela, né, querido? Então tua geração será como essa geração, incontável. Talvez nem ele soubesse, o Abrão, que daqui a pouco ele vai se tornar Abrão, o pai de muitos. Mas o pacto, a aliança, embora, querido, Deus esteja falando com Abrão, Deus não se esqueceu dos seus. Aliás, a aliança era para muitos. Eu disse pela manhã que a aliança é corporativista. O que é isso? A aliança de Deus, querido, é para um corpo. Daqui a pouco você vai saber que é para um povo. Ela não é individualista. Ela não é só para Abrão. Porque esse Deus que diz, eu quero ser o teu Deus, Abrão. Daqui a pouco o próprio povo de Israel vai dizer, mas ele é o Deus de Abrão, ele é o Deus de Isaac, ele é o Deus de Jacó, ele é o Deus das 12 tribos de Israel, ele é o Deus de Judá, ele é o Deus de Jesus, o leão da tribo de Judá, e ele é o Deus de um povo comprado pelo sangue do Cordeiro. De quem ele é Deus? De Abrão, de Isaac, de Jacó, das 12 tribos, de Judá, de Jesus, e o Deus do Ricardo. Porque o sangue do Cordeiro está sobre a minha vida. Ele me ligou a Ele, a minha vida está nele. O mesmo Deus que propôs presença e poder para o Abrão, está propondo poder e presença para mim também, para você também. Aliança é com um povo, aliança é com um corpo, querido. A aliança que Deus está propondo é com você. Ah, se você me desejar, eu tenho para te oferecer. Nós não temos nada, mas Ele, eu tenho presença e poder. Te serve? Presença e poder. Diga para o teu irmão, presença e poder. Presença e poder. Presença e poder. Pastor Ricardo, você está me dizendo que quando ele propôs a aliança com Abrão, ele pensava em mim? É isso que eu estou dizendo. O texto, querido, não é um texto com referência só abraâmica, e nem para a geração somente de Israel e do seu povo. E não sou eu que estou te dizendo isso, é a própria palavra. Gálatas 3, abra lá. Gálatas 3, um parênteses aqui para você perceber que essa coisa é com você também. Aleluia. Ele está aqui. Gálatas capítulo 3. Ai, pastor, mas e aquelas aves? Ai, daqui a pouco nós falamos dela, querido. Antes você tem que entender que essa coisa é com você. Gálatas capítulo 3. O verso 13 e o verso 14. Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Por que para nós a lei era maldita? Porque ela te afastava de Deus. Ela dizia que você era gentil e que você não poderia estar na presença de Deus. Somente os judeus seriam salvos. Isso dizia a lei. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei me trazia uma maldição. E Ele fez-se maldito por nós. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O preço do pecado era a morte. Ele se colocou no meu lugar e Ele me libertou. Diz amém aqueles que creem. E olha o que diz o verso 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. E para que pela fé
nós recebêssemos a promessa do Espírito. Amém, querido? Percebe que a bênção de Abraão agora é a bênção do André, é a bênção de seu nome, é a bênção tua, querido. Mas como que isso aconteceu? De novo, Abraão, Isaac, Jacó, 12 tribos, Judá, Jesus e você. A bênção nos alcançou, a bênção nos alcançou, a bênção nos alcançou, querido. Ai, se é para aplaudir, aplauda mesmo, para que a bênção de Abraão chegasse. Foi Jesus que trouxe isso, querido. Ele quebrou a maldição da lei. Alguém poderia dizer, mas pastor, você está falando, o Abraão é da antiga aliança, é da velha aliança. É verdade, querido. Em Abraão está a velha aliança, em Jesus está a nova aliança, e nós estamos em Deus pela nova aliança. Mas o propósito é o mesmo. Um povo aliançado, que eu possa me relacionar com Ele na terra, que eu possa manifestar a minha presença e o meu poder. Havia um propósito na antiga aliança? Havia. Eu quero ser teu amigo, Abraão. Existe um propósito na nova aliança? Existe. Eu quero ser teu amigo, Ricardo. Eu quero me relacionar com você. Eu quero ser teu Deus. Eu quero alguém para me manifestar na terra. Porque a lei espiritual diz, eu preciso ter um corpo humano na terra, para que a minha presença, para que o meu espírito faça desse corpo uma casa. Eu não habito mais no tabernáculo. Eu não habito mais nas tendas. Eu não habito mais nos templos. Eu habito num coração que me queira, que me ame. Eu te amo. Você também o ama? Aí diz para ele, querido, eu também te amo, eu também te amo. Aí Abraão olhou e disse, que garantia eu tenho? Que tudo isso vai ser verdade. O filho, a terra, a herança. Que garantia eu tenho? Aí o Senhor disse assim, traga os animais. Traga uma novilha de 3 anos. Traga os animais. Abraão sabia que Deus estava propondo uma aliança. A aliança desse tempo bíblico, ela era firmada com sangue. Se trazia os animais, conforme a lei dizia, e a aliança era feita. Naquele momento os animais foram trazidos, eles são cortados conforme a instrução. Corta em banda. Deixe uma banda de frente para outra. Leve no altar de Deus. Aquele momento é um momento único. Agora que você sabe, tem a ver conosco também. Ele pensava não só no Abraão, não só na geração de Israel, na nação de Israel, mas ele já pensava nos gentios. Ele já pensava em nós. Se Deus, querido, não é limitado em tempo como nós, Ele é o começo, Ele é o fim. Tudo nele há um para quê. Por que às vezes certas coisas na nossa vida, elas precisam amadurecer para romper? Ele não poderia já fazer, ele poderia, querido, mas aquilo que você pensa que Deus vai alcançar somente o teu coração, Ele quer alcançar a família, Ele quer alcançar os seus, Ele quer alcançar a cidade. E é por isso que Ele espera, querido, para que esse milagre seja tremendo. O Abraão entendeu. É um sacrifício, é uma aliança, é um pacto.
As aves também entenderam. Porque a Bíblia diz, querido, que assim que partiu as bandas e vai se oferecer o sacrifício e vai se fazer aliança, as aves elas vêm. E a Bíblia diz, querido, que Abrão as enxotava, as expulsava. E eu penso que ele dizia, nesses cadáveres, ou melhor, nesses animais, vocês não tocam. Nesse sacrifício, nesta aliança, vocês não são bem-vindas. Daqui a pouco você vai entender quem são essas aves que surgem. Ai, pastor, mas parece que elas surgem do nada. Aí, querido, ela está aí ao derredor, viu? Não está ao redor? Não, ao redor, ao teu redor, estão os anjos de Deus. Ele está ao derredor, as aves estão ao derredor, porque é um círculo de proteção sobre a tua vida. Ah, querido, você é bem guardado, viu, querido? Você está na fenda da rocha e esse inimigo não toca você. Você é muito, mas muito, mas muito protegido pelo Senhor. Você é guardado, você é muito precioso. Ó, se for um homem ou se for uma mulher, você diz assim, você é muito precioso, você é muito preciosa. Diz isso para ele, diz isso para ela. Você é muito precioso para Deus, você é muito precioso. Pronto. O Senhor faz um pacto com essa nação. E Ele vem, querido, para essa nação. Ele se revela para ela, não só na presença espiritual, da proteção de Deus, mas há uma dispensação agora para tirar o pecado dela, e não só dela. Esse Deus glorioso se encarna, e Ele vem como homem, e Ele vem para essa nação, a nação de Israel. O propósito, um povo para Deus, e nós vamos entender daqui a pouco, que Jesus, a nova aliança, agora, querido, o plano é maior, é conquistar homens e mulheres de todas as línguas, de todas as nações, um povo constituído para Deus, comprado pelo seu sangue, um povo que possa representá-lo aqui na terra, um povo aliançado. Mas Ele vem para a nação de Israel também, mas eles não reconheceram. A Bíblia diz, querido, que eles esperavam um rei militar, um rei que pudesse tirar eles da opressão do Império Romano. Mas ele não vem num manga larga e uma coroa na cabeça. Ele vem humilde e num burrinho. A expectativa do povo não era essa, de um rei assim. Aliás, disseram que ele era maldito. E crucificaram o rei. Eu penso que ali o inimigo disse, venci. A morte venceu. Mas como você disse no louvor, morte, onde está o teu aguilhão? Morte, onde está a tua vitória? Jesus venceu a morte. E não é que Ele deixou um povo ali, constituído para Ele? Enquanto Ele esteve, querido, entre nós, Ele separou 12, e desses 12, a igreja firmada na terra. Mas não é que a própria igreja, no início, ela tinha dificuldade em entender que a salvação era para o gentil? O próprio Pedro, um dos líderes da igreja, um dos principais, após o mover do Espírito Santo de Deus, após o Espírito descer sobre eles, naquele cenáculo, o Pedro está cheio de Deus agora, e ele está dormindo e ele tem uma revelação. A Bíblia diz que ele tem uma visão, o Pedro. Animais, répteis, animais que para o judeu considerado imundo para sacrifício. O Pedro, querido, vê um lençol sendo trazido do céu, aquele lençol é aberto, e Pedro olha aquilo, e o Senhor em uma voz diz para Pedro, Pedro, sacrifica estes animais. O Pedro responde, Pai, como eu posso sacrificar esses animais? São imundos.
Mas o Senhor diz para ele: como você pode chamar de imundo aquilo que eu santifiquei? Como você pode condenar algo que eu transformei? Ai, querido, isso fala de mim e de você. Não há mais condenação para aqueles que são de Cristo Jesus. Tinha a ver conosco. A visão do Pedro tinha a ver conosco. Pedro, como você diz que é maldito, que é impuro? Que o Pedro diz: eu sou judeu, nunca coloquei essa coisa na minha boca. Como você pode chamar de imundo aquilo que eu santifiquei? Ele teve a visão. 3 anjos de Deus batem a porta e diz: desce para a casa do Cornélio. Para a casa de quem? Do Cornélio, o gentil. Não se poderia, querido, entrar na casa de um pecador, porque a notícia correu, viu? Chegaram a dizer: Pedro, você entrou na casa do Cornélio, que eu vi, viu? Você foi lá. Não é assim quando eles dizem, querido? Claro que é num outro sentido, né? Ai, eu vi, parece que você foi na Filadélfia. Querido, amanhã está todo mundo sabendo, viu? Viu, querido? Glória a Deus por isso. Amém? Engraçado, a pessoa vai no mundo e ninguém fala nada. Aí vem na igreja: eu vi você entrando. Você entrou na casa do Cornélio. Aí o Pedro explica para os seus o que ele fez lá e o que ele viu lá. Ele conta a visão, querido. Está lá em Atos 11, depois você lê. Eu tive uma visão, havia répteis num lençol que era trazido do céu. Eu disse que eu não comia aquilo, e o Senhor disse: mas como é que você pode amaldiçoar uma coisa que eu santifiquei? Não bastou a visão, bateram anjos na porta. 3 homens bateram na porta. Desce para a casa do Cornélio. E eu desci. Quando eu desci, eu já fui recebido por aquele homem. E não é que o homem só falava de Cristo. Ele só falava de Jesus. Um ímpio, mas ele falava tanto da graça de Deus, da presença de Deus na vida dele, do quanto ele amava Jesus Cristo, que o céu não se conteve. O Espírito Santo desceu na casa. Eles ficaram impactados. Cornélio ficou cheio, ele começou a falar em línguas estranhas. Ai, tomou-se o lugar de uma Shekinah. E eu entendi. O Espírito não é só para nós, irmãos, judeus. O Espírito é para os gentios, é para o Cornélio, é para os jaguariunenses, é para os pedreirenses. Ai, querido, eu não sei de onde você veio, querido, mas esse dom, essa virtude, essa presença, essa proteção, esse poder é para você também. Ele te escolheu. Aí diga para o teu irmão, cheio de sorriso, meu querido: ele te escolheu, meu irmão. Ele te escolheu, ele te escolheu. Pastor, o que ele está propondo para nós? O que ele propôs para Abrão. Eu te ofereço presença e poder. Mas não é dinheiro. Se um dia você precisar. Não é cura. Se você precisar ser curado. Porque eu também sou o que sou, né? Eu sou o que você precisa. Eu não sou só o dinheiro. Porque se eu for só o dinheiro, você vai me amar pelas coisas que eu posso te dar. Eu não sou só a cura. Porque senão você vai lembrar de mim quando você olhar a cicatriz. Eu quero que você se lembre de mim quando você olhar para o seu coração. Eu quero que você seja apaixonado por mim. Eu quero que você seja o meu amigo. Aliás, Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Davi foi amigo de Deus. E eu penso que seu nome também é amigo de Deus. Íntimo dele. Você está falando do quê? Amizade, querido. Amigo é aquele que você compartilha. Amigo é aquele que você quer ter perto. Amigo é aquele que você ora para que tudo vá bem.
Amigo é aquele que quando você cai, ele te ajuda a levantar. E olha, querido, quanto mais próximo de Deus, menos amigos você vai ter, viu? E às vezes chega a contar, ai, mas eu tenho uma multidão ao meu derredor. Mas amigo, o Senhor está propondo, eu quero ser o teu amigo. Nesses pactos, nessas alianças que Deus quer ter conosco, as aves vão tentar impedir. O que vai tentar impedir? As aves. Há um texto na palavra de Deus que mostra bem o que elas fazem. Gênesis 40. Você lembra do copeiro e do padeiro? Você lembra, querido? Oh, então, se você não lembra, eu vou te apresentar hoje. Copeiro, muito prazer. Padeiro, muito prazer. Sou amigo de José. Frequentei a cela com ele. Está lembrado? Ai, glória a Deus, você conhece. O padeiro e o copeiro. Pastor, você está saindo do texto. Ai, querido, fica na bênção. Estava falando de sacrifício, agora já vai falar de padeiro, de copeiro, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Você crê? Gênesis 40, verso 9. Então contou o copeiro mor o seu sonho a José. Aqui eu penso que você já leu, já entende, querido, que eles estavam numa prisão. José tinha o dom da parte do Senhor de revelar sonhos. E esse dom vai ser usado, querido, de uma maneira muito poderosa para levar ele ao plano que Deus tinha para a vida dele. Mas neste momento, querido, é um momento muito delicado. Ele está ali injustamente preso, mas tudo que Deus faz é perfeito. E ele está ao lado de um copeiro, o chefe do copeiro, porque por isso a Bíblia diz, copeiro mor, ele estava ali preso. E o padeiro mor também, o padeiro principal do rei, estava também preso. Ambos tiveram sonhos. E o copeiro começa a contar. Contou o sonho a José e disse-lhe, eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, uma plantação de uva. Na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo do faraó, do rei, estava na minha mão, e tomava as uvas, eu as espremia no copo de faraó, e dava o copo na mão do faraó. Olha que coisa, querido, ele mesmo via a uva, ele mesmo pegava a uva que acabara de nascer, ele espremia e já levava essa coisa na mão do rei, não lhe pertencia. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os 3 sarmentos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça, e vai restaurar o teu estado, e darás o copo de verdade na mão do rei, conforme o costume antigo, quando você era copeiro. A revelação foi poderosa e muito boa para o copeiro. O padeiro disse, mas se essa revelação foi boa para mim também, eu tenho um sonho aqui, essa coisa vai ser virtude. Verso 16. Vendo então o padeiro mor, que tinha interpretado bem, disse a José, eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça. Estava sobre onde? A cabeça dele. No cesto muito mais alto, havia de todos os manjares de faraó. Tudo que o rei gosta, estava nesse balaio. Obra de padeiro. Mas as aves, quem? Comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse, esta sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, faraó levantará a tua cabeça sobre ti,
e te pendurará no madeiro. E as aves, quem? Comerão da tua carne de sobre ti. Querido, as mesmas aves que comiam do pão da cabeça dele, agora vão comer da carne dele. Que coisa interessante. A Bíblia fala, querido, de um homem que está usando o seu talento, o seu dom para servir o rei. Porque tanto o copeiro como o padeiro, ambos têm um dom de servir o rei. A Bíblia diz que o copeiro, ele logo, habilidoso, querido, em amassar as uvas, ele logo entrega o que ele tinha que entregar ao rei. Diferente do padeiro, que tem tudo que o rei gosta sobre a sua cabeça, mas permite que as aves venham e roubam. Do que fala o pão? O pão na Bíblia é força. O pão na Bíblia é força. Esse homem permitia que as aves pousassem sobre a sua cabeça. E aqui representa a mente. Uma luta na mente dele. Por ele não enxotar, as aves roubaram a sua força. E depois de roubar a sua força, comeram a sua carne. Que coisa terrível. Ter o que agrada a Deus, mas deixar as aves comer. Eu não tenho dúvida que há uma luta contra a tua mente. Eu não tenho dúvida que o nosso maior adversário é a nossa mente. Porque teu espírito é de Deus, querido. Teu espírito é de Deus. Amém, querido? Ai, pastor, mas se orar por mim, a coisa de sair um demônio, tem perigo, viu, querido? Porque tem irmão que pensa, ai, se orar uma oração forte, vai que sai alguma coisa. Não, já saiu, viu, querido? Você já está liberto. Você já é de Deus. Mas há uma luta na mente. Há pessoas que pensam, querido, que nasceram para serem individuais. Quando a bênção de Deus, a aliança, é com um povo. Senão ele dizia, Abraão, você me basta. A aliança é individualista. Você me basta, você é a igreja. E as pessoas, querido, no budismo de hoje vivem dizendo isso. Eu sou a igreja, eu sirvo Deus em casa, eu me tranco no meu quarto. Quando o plano não é ser pedra, é ser edifício. Quando a aliança não é para um, é para um povo. A Bíblia diz, querido, que um afugenta 1000, mas que 2 afugentam 10.000. O que você falou? 1 afugenta, espanta 1000, e 2, 10.000. Nós juntos nós somos mais fortes. Querido, pede até licença aí, toca no teu irmão, ó, junto nós somos mais fortes, querido, em nome de Jesus. Um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. É por isso que o propósito existe da igreja, de nós estarmos juntos. Que as aves estão ao derredor. E todas as vezes que estiver para acontecer algo muito importante, muito especial entre o céu e você, que a palavra de Deus diz que Ele entregou uma chave e que o céu só desce se você ligar. Igreja, estou te dando poder. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela já está estabelecida no céu. E por que ela não está estabelecida na terra? Porque precisa da tua concordância.
Você precisa declarar: eu quero, eu desejo, eu aceito, eu me rendo. A vontade dele lá está toda estabelecida. Os anjos sabem, os anciões sabem, os seres viventes sabem, todos sabem. Ele é santo, santo, santo. Ele é digno, digno, digno. Quem é o rei? Ele é o rei. Aliás, ele é o rei dos reis. O céu está tudo certo. E na terra? Ele quer se aliançar para um povo, para que esse povo possa declarar na terra: santo, 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 digno, digno, digno. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o dono. Sem ele nada do que haveria. Ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Enfim, um povo que eu adoro de verdade. Esse povo está aqui. Esse povo está aqui. Não estou falando de uma religião. Estou falando de um povo que ama esse Deus. Que adora em espírito e em verdade. Todas as vezes que Deus quer se revelar a esse povo e quer ter um pacto, uma revelação, trazer o céu para ele, as aves se movem. Aí, pastor, mas quem que são essas aves? Lucas 8. Estou terminando. Vai que você sai daqui dizendo: o pardal levou. Não é pardal não, querido. Não é mesmo. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, você encontrou? Estou terminando, viu, amado? Verso 5 de Lucas 8 é a parábola do semeador, o próprio Jesus dizendo: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando ele semeava, caiu uma parte junto do caminho, e essas sementes foram pisadas, e as aves, quem? Do céu a comeram. Olha o que diz Jesus: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu uma parte junto ao caminho. Essa semente foi pisada, e se não bastasse, vieram as aves e a comeram. Ele mesmo vai revelar a mensagem, ou melhor, a parábola. Verso 11. Esta, pois, é a revelação da parábola. A semente é a palavra de Deus. A semente é o quê? E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Quem são aqueles que pisaram na semente, que estavam ali no caminho? Os que? Mas quem é que come? Quem são as aves? Ele mesmo diz: vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Quem são as aves? Diga: as aves são os demônios. Onde eles estão? Ao derredor. E não se engane, eles estão lá fora. Pastor, mas há pessoas que entram aqui e que não vivem essa palavra nem um dia. Muitas. Porque ao sair, já há toda uma estratégia do inferno para roubar o que você ouviu. Há toda uma estratégia do diabo para você, ao sair, ser roubado.
tudo, querido, que te liga a Deus, as aves vão tentar roubar você. Se você não se aperceber, elas fazem ninho na sua cabeça e comem aquilo que você tem de precioso para o rei, porque o padeiro, ele mesmo disse, nesse cesto há tudo que o rei gosta. Mas desapercebido, não fez o que Abrão fazia. O que Abrão fazia? O que Abrão fazia? Diga para o teu irmão, Abrão enxotava as aves. Onde é que essas aves estão pousando hoje? Eu não tenho dúvida, querido, na mente do homem. Que a Bíblia diz que a maldição sem causa, ela não pousa. Se não der lugar, elas não vão pousar. Mas se pousar, querido, o mesmo que come o pão vai comer a carne. Que coisa terrível, querido. O mesmo demônio que rouba o bem é o demônio que mata, que enterra e que canta vitória no dia da morte. A palavra de Deus diz, ele não veio só para comer o pão, roubar. Ele veio para matar e para destruir. Eu estou falando com um povo que sabe o que o rei quer. Eu vou dizer de novo, querido. Não importa se você é copeiro, se você é padeiro. Você está me entendendo? Amém? Você sabe o que o rei quer de você. Isso é verdade. Se você me perguntasse hoje, o que ele deseja para todos como igreja? Que ele seja o centro. Que alguém que entre aqui, como os nossos visitantes, os nossos queridos que entraram aqui hoje, se eles vierem aqui me perguntar, pastor, o que essa igreja tem de principal? Jesus como centro. Porque se nós tivermos Ele, presença, nós seremos uma igreja poderosa na terra. Presença e poder. Porque não se separa. A presença dEle traz poder. E as aves? Ai, querida, elas vão continuar ao derredor. Mas na tua cabeça, na tua vida, elas não vão pousar. E elas não vão te roubar. Aleluia. Amém, querido.